Isso. Ô, glória. Oiê. Amém. Estenda suas mãos para cá, queridos. Vamos orar pelos nossos filhos. Pai amado, aqui estão os nossos filhos. Senhor, como é bom vê-los aqui no altar do Senhor. Ó Pai, dispostos, Senhor, a viver uma vida. Deus, a agenda deles muitas vezes é a nossa agenda. E nós temos investido na vida das nossas crianças. Eles estando aqui no altar do Senhor, Pai, para nós é uma expressão do lugar que nós desejamos que os nossos filhos estejam. Que cada pai aqui, Senhor, tenha essa fome no coração de ver os nossos filhos, as nossas crianças se rendendo ao Senhor. Ó Pai, se dispondo na sua presença, Pai, e num tempo muito oportuno, Pai, que o Espírito Santo, Pai, ó Deus, encontre acesso ao coração, que eles possam decidir pelo Senhor acima de todas as coisas. Por isso nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Quem está feliz essa noite? Estamos felizes, que bênção. Tenho certeza que Deus tem algo poderoso para as nossas vidas. E eu quero convidar você a perguntar para o seu irmão se ele está disposto a morrer mais um pouquinho hoje. Fala assim para ele, está vivo demais. Eu ouvi uma vez, né, e foi muito bom para mim ouvir aquilo. Um pregador, ele disse assim, sabe por que a gente sofre tanto nessa vida? Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a morrer direito. Quando a gente morrer de fato, aprender a morrer de fato, os sofrimentos que, né, nos pegam nessa vida, ou nos atribuem nessa vida, eles não é que não fazem sentido, só que eles perdem o peso. Porque como o apóstolo Paulo diz, né, se eu viver agora, eu vou viver para Cristo, porque se eu morrer, eu estou no lucro. Olha o que Paulo está dizendo, ele está falando assim, olha, eu sei a carreira que me foi proposta, eu sei do sofrimento que tem pela frente, então se eu viver, que eu viva para Cristo, porque ele sabia a jornada que ele ia enfrentar, mas se ele morresse agora, ele de fato já tinha certeza da sua salvação, e ele disse assim, se eu morrer agora, eu estou mas o Senhor não permitiu. O Senhor levou ele a uma longa jornada, até o fim da sua carreira. Ele dizia o quê? Eu acabei a carreira, guardei a minha fé. Abra comigo Gênesis capítulo de número 22. Lutei o bom combate, né? Se eu pedir perdão, dá tempo de perdoar? Vai lá para João. João capítulo de número 8. João 8, 56. Amém? O texto diz assim, João 8, 56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Vamos só ao verso 56, vou ler de novo. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou muito alegre. Algumas Bíblias dizem, o pai Abraão exultou por ver o meu dia, e quando ele viu, ele se alegrou. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, muito obrigado, Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Senhor, como é bom ver as evidências de que o Senhor está no nosso meio. Não somente pela garantia que a tua palavra menciona, quando ela diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estaria eu. Essa é uma garantia que a tua palavra diz e nós cremos nela. Mas o nosso desejo é mais do que isso, é ir além.
é não só saber que o Senhor está, mas experimentar, provar do Senhor, é receber, Senhor, da Tua parte uma explosão sobrenatural no nosso interior, a ponto de incendiar o nosso coração e dissipar todo medo, toda angústia, toda enfermidade, e a Tua presença de fato faz isso. Por isso nós te louvamos e entendemos nessa noite que a Tua palavra, Senhor, ela é fundamental para o nosso crescimento, transformação, para motivar a nossa renúncia e viver uma vida para o Senhor. Portanto, que a Sua palavra seja uma semente, nosso coração uma terra fértil, e seja revelado em nós aquilo que está por detrás da letra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se muito. Antes de nós entrarmos no fundamento dessa mensagem, eu quero levar você a entender o que o texto diz aqui, tão simples, mas tão enigmático, porque ele está falando que o vosso pai Abraão, ele se alegrou por ver o meu dia. Qual dia? O dia do Senhor. Então aqui nas entrelinhas desse versículo tem uma riqueza e uma profundidade muito grande que nós vamos estudar nessa noite. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, a primórdio. O livro de Gênesis, que nós vamos ler a seguir, ele não é de fato o primeiro livro da Bíblia, né? Na ordem cronológica, o livro de Jó, ele é escrito antes do livro do Gênesis. Então, para uma melhor compreensão dos fatos, foi compilado as escrituras de forma mais entendível e prática ao ser estudada. Mas se você pegar uma Bíblia com uma ordem cronológica, uma ordem original, você vai perceber que pelos fatos que acontecem, por estudar as sequências dos fatos, o livro de Jó, ele precede o livro do Gênesis. Agora, com isso, eu já começo a entender que não é porque aconteceu primeiro que se conta primeiro. A ordem dos fatos aqui, ele não vai alterar o produto final, mas é importante quando essa compreensão, ela vem sobre as nossas vidas, os atributos daquilo que nós vamos falar, você vai começar a perceber que o fato de Moisés, né, atribui-se o livro de Gênesis a Moisés, ter dado como início, no meio da sua jornada, Moisés vem muito depois de Jó, né? Mas a forma com que Moisés recebe a revelação do livro do Gênesis, ele dá sentido a toda a escritura e aquilo que nós vamos estudar nessa noite. Não é porque conta como começou que teve o privilégio de escrever primeiro. Eu vou ler aqui Êxodo, capítulo de número 33, está bem pertinho aí, se você conseguir, bem pertinho, perdão, lá no começo, se você conseguir ser bem prático aí, abra comigo, Êxodo, capítulo de número 33, o verso de número 11. Êxodo 33, 11, o texto diz assim: o Senhor falava com Moisés, como, gente? Como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Presta atenção nisso, Moisés falava com Deus face a face, como que se fala com um amigo. Agora, face a face aqui, nesse termo com que Moisés falava com o Senhor, não quer dizer que Moisés via a face do Senhor. João, ele diz assim: ninguém viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 6,46, não que alguém tenha visto o Pai, salve aquele que vem de Deus, este o tem visto, que é o próprio Cristo. Agora é importante você entender isso, porque tira aquela conotação como se Moisés estivesse diante do Senhor, e o Senhor materializado como pessoa na sua frente, e batendo um papo ali, um olhando no olho do outro, né? Adão, no Gênesis, é importante que Adão, quando Adão é expulso do jardim do Éden, quando Adão é colocado para fora do jardim, aqui acontece uma coisa muito interessante. Adão, ele via o Senhor toda a viração do dia, sim ou não? O Senhor chamava por Adão, para falar com Adão, para instruir Adão, toda a viração do dia.
Mas quando Adão ele recebia a voz do Senhor, ele contradiz ou contrapõe o que João está falando aqui, que ninguém viu o Senhor. E o texto de Êxodo, no capítulo de número 34, vai falar isso, que Moisés queria ver a face de Deus, mas Deus não permitiu que Moisés visse a face de Deus. Por quê? Porque no dia que você vê a glória do Senhor, certamente morrerá. Então o Senhor permitiu que Moisés visse a Deus num relance da sua glória, quando ele passasse, as suas costas seriam vistas por Moisés. Então quando Adão ele fala com o Senhor no jardim, há quem diga que Adão era um ser de luz, uma luz muito intensa, simbolizando ali a glória do Pai, porque Adão feito, a feitura da glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Agora Adão, um homem dotado de todo o poder ali da natureza poderosa do Senhor, não todo poderoso como um Deus, mas uma criação perfeita, porque nós fomos concebidos no pecado, então nós não somos uma criação perfeita, porque nós nascemos carecendo da glória do Senhor. Mas Adão foi a matéria-prima da humanidade, Adão foi o primórdio da humanidade, foi o primeiro ser, e eu não consigo imaginar Deus fazendo alguém com defeito. Então quando Deus cria Adão, Adão é dotado de toda a inteligência, de toda a capacidade motora, de todo o vigor físico, de toda a capacidade intelectual que um homem pode atingir. E há quem diga que a gente não consegue atingir 10 ou 11% da capacidade intelectual que nós temos. Não é verdade? Né? Não sei nem se esse dado ainda é real, mas eu ouvi falar sobre isso. Mas agora quando nós olhamos para a vida de Adão, nós vemos um homem que é colocado para fora do jardim, e na porta do jardim é colocado 2 anjos e 2 espadas flamejantes que passam entrelaçam entre uma outra, não permitindo que aquele homem volte para o jardim. E aqui eu entendo que a capacidade desse homem, o poder que era confiado a esse homem, era tão intenso, tão poderoso, que Deus precisou colocar querubim na porta do jardim para ele não voltar para dentro. Entende ou não? Então aqui quando Deus fala para Moisés falava com Deus face a face, eu entendo que era Moisés, Deus se apresentava diante de Moisés, mas isso não quer dizer que Deus se materializava para falar com Moisés. A Bíblia diz que Deus falava através de uma coluna densa de nuvem. E aqui eu posso entender que Deus falava face a face. Agora é interessante que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. E à medida que ele fala com quem fala, como quem fala com um amigo, eu entendo que Moisés ouvia a voz do Senhor, compreendia e se relacionava e mesmo assim não via a face. Preste atenção. De onde vem o Gênesis? O texto de Êxodo capítulo 34, que vai falar sobre Deus se apresentando a Moisés, e Moisés requerendo a face do Senhor, e o Senhor não permite, porque ele morreria. Ele diz: eu vou te colocar na fenda de uma rocha, e você vai observar, quando eu passar, você verá um relance da minha glória, às minhas costas. E aí eu começo a perceber que toda vez que o Senhor se apresenta na terra, Ele deixa algo sobrenatural. Toda vez que você percebe que há uma manifestação angelical, uma manifestação de Jesus, uma manifestação do Espírito Santo, uma manifestação do próprio Deus, Ele compartilha algo com a terra. Então de onde vem a revelação do Gênesis? Perceba que quando Moisés escreve, atribuída a ele a escritura do Gênesis, o livro, o Pentateuco, quando ele fala sobre a criação, ele está falando do passado. Então eu percebo que quando Deus passa, o passado é revelado. Quando Deus passa as costas do Senhor, a glória do Senhor atribuída ali naquele momento, traz uma capacidade, um compartilhar sobrenatural de informação daquilo que havia passado na eternidade. E aí Deus começa a compartilhar com Moisés aquilo que haveria de escrever. Nenhum momento atribui-se a revelação do Gênesis a outra coisa, senão a um compartilhar do Senhor sobre a vida dele.
E aqui eu quero começar a entrar onde a gente deve nessa noite, em nome de Jesus. O texto que nós lemos: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Mas ele viu o quê? Esse é o detalhe. Quando Jesus fala sobre o pai Abraão, ele viu que dia? Esse dia. E quando ele viu esse dia, qual foi o dia? O da crucificação, o dia do sacrifício. Quando ele viu o dia do Senhor, ele se alegrou, ele viu e se alegrou muito. Tiago capítulo 2, o verso 23, deixa eu ler com você. O texto diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Então perceba que com Moisés, Deus falava face a face, e falava assim, e eu me relacionava como quem se relaciona com um amigo. Mas ele não chamou Moisés de amigo. E agora o texto de Tiago está falando, cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso foi lhe creditado, ou foi imputado como justiça. E ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo. Abraão foi chamado de amigo. E aí você começa a perceber, e talvez se você não compreendeu ainda onde nós queremos chegar, esse é o fundamento, a base estrutural dessa mensagem. Moisés se relacionava com Deus, Deus conhecia Moisés, falava do passado. Amigo de Deus fala do futuro, fala das coisas que serão reveladas. Conhecido fala do que passou, mas amigo fala do que vai vir. Você não fala dos projetos da sua vida com um conhecido seu, por mais que você tenha amizade, mas com um amigo chegado que você tem, você fala do seu futuro, fala dos projetos que você tem na sua vida. Então Abraão, ele começa a se tornar um amigo de Deus, e Deus começa a compartilhar aquilo que havia de vir. Por isso que o texto diz: lhe foi creditado com justiça, imputado justiça, e foi chamado amigo de Deus. Por isso que Jesus está falando, ele viu, mas ele não viu com os olhos. Depois você vai ver que é profético. Ele não viu com os olhos, mas amigo revela o futuro, amigo revela o propósito. Por isso que quando você se achegar ao Senhor, você se tornar amigo de Deus, você vai perceber que o teu passado, ele pode até te lembrar, mas o que vai fazer sentido para a tua vida é o teu futuro, é o projeto que vem pela frente. Conhecido fala de onde veio, mas amigo fala para onde vai. Conhecido fala de passado, mas amigo fala de futuro. Conhecido conta história. Já viu isso ou não? Você encontra um conhecido de anos atrás. Sabe que é a primeira coisa que a gente faz? Você lembra quando a gente corria na rua, jogava bola? Você lembra quando a gente fazia? Nossa, você lembra quando a gente fez aquilo e tal? Aí a gente começa a falar das nossas peripécias, né? Daquilo que a gente fazia de errado. É interessante quando você chega perto de alguém que é conhecido das épocas antigas, você não fala daquilo que você era bom. Nossa, realmente a gente estudava, hein, cara? Nossa, a gente tirava nota tal. Nada, a gente só fala das asneiras que a gente fez na vida. É ou não é? Conhecido é para isso, para contar a história. Mas quando você reencontra o seu amigo, você fala para ele: cara, eu estou pensando em fazer isso da minha vida, cara, eu estou pensando em dar um passo assim na minha vida. Quando amigo de fato se reúne, é para falar de futuro. Quando você encontra conhecidos, é para falar de passado. Então quando Deus fala face a face com Moisés, como quem encontra um amigo, não é como quem achou, mas é como um amigo fala com o outro. Ele conhece Moisés, e Moisés é um grande profeta, as escrituras vão apontar isso, mas quem ele chama de amigo é Abraão. E Abraão, centenas se não milhares de anos atrás, já vê o sacrifício na cruz acontecendo na vida dele, e profeticamente ele vê o próprio Cristo sendo revelado. Existem aqui dois níveis de oferta, presta atenção nisso. Existem dois níveis de oferta. Deus pede Isaac para Abraão, sim ou não? Mas é interessante que tem um outro nível de oferta aqui que eu quero falar com vocês. Samuel foi entregue como oferta voluntária para Eli. Ana pega Samuel e leva para o templo. E aqui é bom que você entenda, quando você pedir para o pastor ir consagrar o teu carro, cuidado, porque ele tem que ser deixado no altar.
Quando você pedir para o pastor, pastor, consagra o meu carro, consagra a minha casa, você tem que deixá-la no altar. Quando nós oramos, nós santificamos aquilo para o Senhor, por mais que você desfrute. Agora, quando Ana, ele apresenta Samuel no altar do Senhor, ele consagra Samuel, e Samuel passa a viver debaixo da tutela do sacerdote. Preste atenção, duas ofertas aqui relatadas nesses dois homens aqui, nesses dois sacerdotes, nesses dois profetas. Isaac é uma oferta de sacrifício e Samuel é uma oferta voluntária. O que é uma oferta voluntária? Ninguém pede para você fazer, você faz de bom grado. Deus não pediu Samuel para Ana, pediu? Mas Ana escolheu entregar Samuel. E quando ela entrega Samuel no altar do Senhor, e Samuel passa a viver na tutela do templo, é interessante que Deus, ele multiplica a semente de Ana. E Ana gera mais 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. Agora, quando Deus pede Isaac é entregue no altar do sacrifício, a Bíblia diz que a promessa para Abraão foi diferente. Ana recebe uma multiplicação de 5 vezes. Abraão recebe todas as estrelas do céu e a areia do mar. Uma multiplicação que não tem tamanho, porque a oferta de sacrifício, ela aponta para a cruz, não aponta para os nossos desejos. Samuel é entregue no templo. Isaac é entregue no altar. Abra comigo agora Gênesis capítulo 22. Verso de número 7. Capítulo 22, verso de número 7. O texto diz assim: Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis aqui, meu filho. Isaac perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos, chegaram no lugar de Deus, onde Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac seu filho e o deitou em cima do altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca ou o cutelo para sacrificar o seu próprio filho, mas do céu desceu um anjo e o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí diz até hoje: no monte do Senhor proverá. Deixa eu fazer uma oração antes de continuar. Senhor, nós acreditamos, Senhor, tudo e toda a nossa fé ao Senhor. Ó Pai, se há algo que não permite que alguém aqui, ó Deus, receba da parte do Teu Espírito Santo aquilo que o Senhor tem para derramar nessa noite, nós repreendemos, Pai, toda ação do inferno, Pai. Nós declaramos os céus abertos sobre esse lugar, Senhor. Que a Tua mensagem tão rica e poderosa, ela encontre acesso nos corações e não vague, Senhor, à mercê do vento, mas que ela venha trazer proveito às nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o texto, o que acontece aqui. Deus pede Isaac, o único filho, para Abraão. E quem de nós teria coragem de pegar o nosso filho, o unigênito, o primogênito, e entregar no altar, e não só entregar no altar, mas pegar uma faca e sacrificar o próprio filho? Aqui o pedido de Deus para Abraão é um pedido muito intenso, mas um pedido que revela não só aquilo que ele havia de fazer, mas revela o próprio coração de Abraão.
Porque Isaac era uma promessa num tempo que não tinha condições. Isaac era uma promessa para um velho, para uma velha. Isaac era uma promessa para uma mulher que não podia mais gerar filhos. Isaac era uma promessa para um casal que não tinha condições nenhuma. Agora Deus permite que no ventre de Sara gere um menino. Só que esse menino, tão precioso como ele toma o lugar de Deus no coração daquele homem. E tudo aquilo que tomar lugar no coração do homem, que seria o altar do Senhor, Deus vai pedir. E Deus pediu aquele menino de forma de sacrifício. E aí a história decorre de tal forma que você vai perceber que eles sobem, e no pé do monte fica os servos de Abraão, fica os seus jumentos, e sobe Abraão e Isaac para cima do monte. E ele, consciente daquilo que ele vai fazer, perceba que cada passo de Abraão é um passo de obediência à voz do Senhor. Porque ele sobe consciente que ele vai matar o próprio filho. E o filho está carregando a lenha para o próprio sacrifício. E ali tem fogo, ali tem lenha, mas o filho questiona: onde está o sacrifício? Porque o filho já conhece, não é um bebê de colo mais, mas é um jovem adulto. Ele pergunta para o pai: pai, cadê o sacrifício? Toda vez que a gente vai adorar o Senhor, a gente leva um cordeiro, mas dessa vez nós não estamos levando. E Abraão, ele diz uma coisa, com o coração cheio de angústia, ele diz assim: Deus vai preparar para si um quê? Um cordeiro. E o filho sobe convicto de que haveria um cordeiro esperando para o sacrifício. Mas Abraão, é interessante que o texto diz assim, que Abraão, ele chama o filho: vamos adorar e voltaremos. Ele sempre fala no plural, por quê? Porque o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que Abraão, pela fé, ele confiava que no momento que ele matasse o próprio filho, Deus ressuscitaria o filho dos mortos. Então Deus fala para Abraão fala para o filho: Deus vai prover para si um cordeiro, mas no coração dele ele sabia que ele ia matar o menino. Está entendendo ou não? E eles continuam subindo essa jornada para cima do monte. E chega no monte, o texto diz que Abraão coloca o filho. E aqui o filho já sabe quem vai morrer. Ele coloca o filho em cima do altar feito, em cima da lenha, em cima das pedras. E Abraão, quando ele levanta a mão com uma faca para sacrificar o menino, a Bíblia diz que um anjo do céu: Abraão, Abraão, não faça mais isso. Deus proveu para si o quê? Agora não é mais um cordeiro. Olha o texto, presta atenção nisso. 22:8. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram no lugar onde Deus ali havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu já sei que você teme a Deus, porque não me negou o teu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si o quê? Não pegou, né? Abraão cria que Deus ia prover um cordeiro. Um cordeiro. E aí lá na frente, quando a voz dos céus fala para Abraão: para, porque Deus proveu para si um quê? Um carneiro. Sabe o que é um cordeiro? É um bebezinho. Um carneiro é um adulto, amarrado pelo chifre, símbolo de poder. Aqui Deus já está falando para Abraão: o Cristo formado, maduro e pronto para o sacrifício foi provido no lugar do teu filho. Presta atenção, olha só, quando Abraão olha, o filho está aqui, pronto para ser sacrificado em cima do altar, ele ouve a voz, e quando ele ouve a voz, ele diz para si mesmo: eu vou virar para trás
E quando ele olha para trás, ele vê o carneiro. Quando ele olha para o carneiro, ele está olhando para o sacrifício na cruz. Deixa eu falar uma coisa para você, não perca isso da sua mente, das tábuas do seu coração jamais. Toda vez que você olhar para a cruz, você vai ter que deixar de olhar para algo que você ama muito. Toda vez que você deixar a cruz, seu foco, o sacrifício de Cristo, ser o alvo da sua vida, você vai ter que abrir mão de coisas importantes. Isso fala-se, quando Cristo fala, cada um que quiser vir após mim, toma a tua cruz e me siga. Entra num nível de renúncia que você jamais entrou na sua vida. Abre mão daquilo que você julgava ser importante. Abre mão daquilo que tomava seu tempo. Abre mão daquilo que fazia você desistir, que talvez você amava demais. Mas para seguir a Cristo, tem coisas que você não pode levar junto para a cruz. É interessante que quando ele olha e o carneiro está lá pronto para o sacrifício, ele deixou de olhar para Isaac. Quando ele deixa de olhar para Isaac, é uma lição que nós precisamos entender. Tem coisas que para nós é importante, mas está nos desviando do sacrifício. Tem coisas que para nós é importante, mas está tirando os nossos olhos da cruz de Cristo. Para você entender o sacrifício da cruz, você vai ter que dar as costas, muitas vezes, para as coisas que você ama nessa vida. Tem gente que ama lugares, amigos, tem gente que ama oportunidades, mas para olhar para o sacrifício da cruz, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Entendeu ou não? Olha onde ele estava mostrando. Vosso pai Abraão viu o meu dia, porque no momento que ele olha para o carneiro sendo sacrificado e o filho sendo poupado, Cristo está indicando ali, quando Abraão viu o meu dia, ele se alegrou, porque o sacrifício da cruz, o sacrifício do carneiro, o sacrifício do animal, poupou a vida daquele que não tinha justificação, aquele que já estava condenado à morte, aquele que o pecado já traria uma condenação eterna. É isso que o texto diz. Jesus está falando, vosso pai Abraão, ele exultou de alegria no meu dia, no dia que o Senhor proveu o carneiro, meu Deus do céu, para poupar aquele que precisava ser morto no lugar. A cruz de Cristo tirou você de cima dela e colocou o próprio Jesus. É essa alegria que nós precisamos voltar a sentir. É fácil a gente falar de Abraão como o pai da fé. O difícil é a gente entender que esse homem, para ser quem ele se tornou, ele precisou tentar matar o próprio filho. É fácil a gente chamar Moisés de libertador. O difícil é a gente encontrar o libertador dentro de um cestinho, dentro de um rio. É fácil a gente encontrar um governo no coração de José pronto. O difícil é a gente encontrar um governador dentro de uma cisterna. O que a gente tem que tomar cuidado é para não matar aquilo que não está pronto, só porque a gente não viu o resultado. A gente tem que tomar cuidado para não matar o que Deus está fazendo, só porque a gente não viu pronto ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. Adão nasceu pronto. Nasceu ou não nasceu? Mas Jesus nasceu menino. Tudo que nasce pronto pode te destruir, se autodestrói, porque as coisas têm que nascer pequenas na nossa vida para começar a construir as coisas grandes. O problema é que a gente não entende e quer as coisas de repente, e não entende o processo que precisa acontecer. Qual que é o processo, pastor? Sacrifício, renúncia, abrir mão, compromisso, atitude, se mover. Adão nasceu grande, Jesus nasceu pequeno. Adão pecou no paraíso e Jesus foi santo no deserto. Adão trouxe a morte, mas Jesus trouxe a vida. Por isso que Cristo é considerado o último Adão e não o segundo Adão. Sabe por quê? Porque o primeiro trouxe morte eterna, mas o último trouxe uma vida para as nossas vidas, trouxe salvação.
O mesmo Golias que mostrou a covardia de Saul, ele também revelou a grandeza de Davi. E aqui deixa eu chamar a sua atenção para isso. Tem 2 reis nessa situação. 2. Quando Golias afronta o exército de Israel, tem 2 reis. Sabe qual? Saul, certo? E Davi. Mas Davi não tinha coroa ainda, esse é o problema. A gente está procurando um rei coroado. Mas o coração já estava no coração do Senhor. Tinha 2 reis. Quando o gigante se apresenta, revela os 2 reis. A covardia de um, a coragem do outro. Agora, quando Saul olha para Golias, revela a sua covardia diante das dificuldades da vida. Quando Saul olha para o Golias, ele perde as esperanças, perde a motivação, ele perde a razão de viver, ele não tem coragem de enfrentar. E quantas vezes para nós é a mesma coisa. O deserto está diante de nós, o gigante está diante de nós, a dificuldade está diante de nós, e aquelas dificuldades que a gente passa revelam o nosso coração, revela o que de fato tem aqui dentro. Pastor, eu estou passando uma luta gigantesca, então deixa eu ver quem você é agora. Porque quando tudo está bem, a gente maquia, a gente põe uma roupa de festa, a gente vive, até a nossa voz ela é diferente, porque é um som de alegria. Mas no lugar de choro é que se revela as verdades do coração. Golias se apresenta diante de 2 reis, só que um rei se acovarda diante dos desafios. O outro rei vê o desafio como uma oportunidade para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Saul se esconde, Davi se apresenta. O deserto na sua vida é só um momento de oportunidade que Deus está te dando para revelar o que tem dentro do teu coração. Quem era Davi? Quem seria Davi sem um gigante diante dele? Lembra que eu falei semana passada, o problema é que a gente está tentando matar com as pedras, matar os irmãos e dando pão para o gigante. A gente vai para a internet muitas vezes para tentar sacrificar a igreja, ao invés de sacrificar o nosso eu. A gente vai para a internet gritar tem morte na panela e não está tentando cuidar das feridas dos irmãos. Davi se apresenta diante da batalha levando pão para os irmãos e pedra para o gigante. E sabe o que a gente faz muitas vezes? Leva pão para o gigante, alimentando os gigantes, alimentando as lutas da nossa vida, alimentando os desafios da nossa vida e lançando pedra nos irmãos. É porque eu não concordo, é porque ele fez isso, é porque ele age assim, é porque ele errou comigo, é porque, e é porque o sacrifício na cruz foi suficiente para justificar e nos trazer salvação. E com a misericórdia que eu fui alcançado, eu aprendo a exercer misericórdia na vida do irmão. E a gente não compreende essas coisas. Salmo capítulo 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber da tua aliança. Quer ouvir segredo de Deus? Se aproxima dele. Quer ouvir segredo do Senhor? Se torne amigo. Na cruz Deus semeou um filho, e por isso Ele está colhendo filhos. E o que a gente está semeando nessa vida? Na cruz foi semeado um filho, e Deus não pede servo, Deus pede filhos. Uma das maiores alegrias de Cristo no final do ministério, sabe qual que foi? É Ele dizer, agora não sois mais meus servos, agora vós sois os meus amigos. Quer ouvir segredo de Deus? Se torne amigo de Deus. Se coloque de pé, deixa eu orar pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Isso. Você que pode, feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Os servos não subiram junto com Abraão no monte. Porque tem lugares que é só para pai e filho. Os servos não subiram junto com Abraão no monte, muito menos os animais. Porque se Abraão tivesse levado os animais para cima do monte, não era o filho que ele iria sacrificar, eram os animais que ele tinha à disposição. Tem coisas que você tem à sua disposição, que você precisa abandonar
para sacrificar o que realmente importa na sua vida, o que vai realmente mudar a história da sua vida. Agora os servos, eles ficaram lá embaixo. Sabe por quê? Porque tem culto que é para pai e filho. Olhe para cá, só um instante, por favor, me perdoa. Tem culto que é pai e filho. Tem culto que você não leva ninguém. Olha o que Abraão diz: nós vamos adorar e voltaremos. Ele estava levando o Wesley, o filho, para um culto, lá para o Senhor. Só que nesse culto, ele não pode levar ninguém, porque é só pai e filho. Tem instruções que ninguém de fora pode dar para dentro da sua casa. Tem instruções que só você pode dar. Agora preste atenção nisso. Abraão, ele foi designado por Deus para circuncidar o próprio filho, quando na verdade ele poderia colocar na mão do sacerdote. Mas sabe por que Deus não permitiu que outro tocasse na intimidade do filho? Porque na intimidade do seu filho, na intimidade da sua família, só você pode tocar. Qualquer outra pessoa que tocar na intimidade da tua família se torna um abusador dentro da sua casa. E eu estou falando isso porque eu estou sentindo no meu coração, porque tem algo que Deus quer derramar na vida de muita gente aqui, que muitas vezes está perdendo a própria casa, porque não entendeu que a intimidade da casa só pertence a você, a tua esposa e aos teus filhos. Qualquer pessoa de fora que tentar instruir, tocando na intimidade do teu filho, se torna um abusador dentro da sua casa. Abraão, ele leva para o culto o filho, para instruir o filho como se deve adorar. Ele não levou o servo, não levou o sacerdote, não levou o profeta. Ele levou só o filho. A intimidade da sua casa você preserva, senão você vai estar levando abusadores para dentro da tua família. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Claro que todos já conseguiram ver, mas eu demorei para perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: Aleluia. Bem-vindo. Aleluia. Declare: não me abandonou todas as vezes. Aleluia. Que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes. Cante que isso. eu caí. Quando você estava mal, Bastou eu falar pra quando você estava mal, você estava triste, angustiado, sem direção. Sem direção, você não sabia como seguir mais, não sabia mais como caminhar. E ficar feliz. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu estava longe, você estava Sempre, perto. sempre, sempre, Eu sempre. te rejeitei. Quando as suas lágrimas rolavam nos seus olhos. Afeto, me senti Quando você não tem mais sozinho, esperança. me Quando tornou você está seu perdido, filho, sem saber para onde andar, sem saber para onde olhar. Talvez você veja aqui nessa noite dizendo: eu não tenho mais expectativa, eu não tenho esperança, eu não tenho mais fé na minha vida. Eu não tenho vontade mais, eu não tenho força, eu não tenho mais vigor para continuar nessa jornada. E ficar feliz. Mas o Senhor te chamou, querido. O Senhor te chamou. O De Senhor poupou a ficar tua feliz. vida e ofereceu o próprio Filho para poupar, para te guardar, para te salvar, para te resgatar. Não me abandonou Agora Ele tem segredos. todas as vezes Ele tem
coisas para te contar que você talvez não tenha ouvido. Deixa eu te falar, para conhecido ele conta o passado, mas para amigo, para quem está perto, ele fala do futuro. Ele fala de coisas que ele tem preparado para você, para tua família, para os seus filhos. Eu vaguei. Você que estava distante do Senhor, é tempo de se achegar. É tempo não mais de ouvir falar, mas agora é tempo de com Ele andar. Não é tempo mais de ouvir alguém dizer, é tempo de você ouvir a voz dEle. Só tenho você. Eu vaguei. Eu vaguei o mundo lá fora. Meu Deus, obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. O que tenho agora? O que você Eu tem? tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se te mostras fraco no dia que você está passando as dificuldades na tua vida, a tua força de fato é pequena. Mas quando você olha para um Deus tão grande, que entregou o próprio filho na cruz do Calvário, querido, a quem diga, a quem atribui a morte de Cristo. Alguns dizem que foram os judeus que mataram Jesus. Outros dizem que foi o seu pecado que matou Jesus. Mas ele diz assim: eu entreguei a minha vida. Ninguém pode tirá-la de mim, mas eu vou-la dou. É diferente. É diferente quando eu arranco a tua vida e quando você oferece a tua própria vida. Então o meu pecado trouxe a morte para a minha vida. O salário, a condição de um pecador é a morte eterna. Mas o próprio Cristo, o último Adão, ele se apresenta. Não houve um justo sequer. Não haveria ninguém mais que poderia pagar esse preço do pecado da humanidade. Não tinha mais ninguém para recuperar a tua vida. Não tinha mais ninguém para recuperar aquilo que havia sido perdido. Mas ele se coloca à disposição. Eis-me aqui. E ele foi até o último instante, como uma ovelha muda nas mãos dos seus tosqueadores. Não pronunciou uma voz diante daqueles que o maltratavam, humilhavam, engoliam seu choro, as suas lágrimas, o seu sangue. Mas ele estava lá, como um cordeiro imolado. Isaac carrega o madeiro do seu sacrifício. Cristo carrega o madeiro do seu sacrifício. Isaac, quando ele percebe que ele é o sacrifício, ele tinha a opção de falar: eu não quero, a palavra foi tua, Pai. A ordem foi para o Senhor que fez errado, não faça com que eu pague o preço pelo teu erro. Eu não posso pagar o preço pelo teu erro. Era um jovem adulto, uma idade madura, mas ele escolheu se entregar no altar do sacrifício. Ali tinha o seu madeiro. Ele poderia descer. Por quê? Porque o erro foi do Pai. O erro foi meu, o erro foi seu, o erro foi seu, o erro foi seu, o erro foi seu, o erro foi seu. Mas ele escolheu estar na cruz do Calvário para nos redimir de toda condenação. De toda condenação. E para isso nós estamos aqui hoje, louvando e adorando. E deixa eu te falar isso. O seu deserto que você está passando não é suficiente para apagar a promessa do Senhor na sua vida.
A luta que você está passando não é dura o suficiente para pagar a promessa do Senhor na sua vida. O desafio que você pode estar passando nesses dias não é suficiente para pagar a palavra do Senhor na sua vida. O Senhor tem uma vida plena para você, uma vida plena. Não é só sobreviver nessa vida, mas ter vida e vida abundante. Não é passar necessidade, mas ter provisão dia após dia na vida. Não é viver uma vida de pranto, não é viver uma vida de choro, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer na sua vida. O choro tem prazo para acabar, o deserto tem fim. O deserto tem fim. Talvez você andou distante nesses dias, mas o Senhor te chamou para redimir a tua alma, para te salvar dos pecados, para perdoar os teus pecados, para perdoar os teus pecados, para restaurar a tua vida. Quem recebe nessa noite? Quando você olhar para o sacrifício, você vai virar as costas para coisas importantes na sua vida. Deixa eu falar uma coisa, vai doer. Você vai ter que chorar em alguns momentos. Mas larga, deixa de lado. Deus olha para Jesus na cruz do Calvário, quando Ele está pronto para morrer. E Ele vira as costas para Jesus. E Jesus diz assim: Pai, por que me abandonaste? Para salvar toda a humanidade, Ele precisou virar as costas para o próprio Filho. Às vezes tem coisa importante que você está agarrada, mas você precisa largar, pelo menos por um momento, para entregar a sua vida para Jesus. Em nome de Jesus. Por 30 segundos. Quem aqui nessa noite sentiu essa palavra tocar no coração e de uma forma como nunca antes tem coragem nessa noite para falar: eu quero entregar a minha vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão direita, todos de olhos fechados, só você e Deus agora, só você e Deus. Quando você olhar para o sacrifício, você vai ter que abrir mão de coisas importantes. Talvez essas coisas que para você é importante, por um momento Deus vai te pedir para você voltar os olhos só para Ele. Tem alguém aqui nessa noite, todos de olhos fechados, que deseja entregar a sua vida para Jesus? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui nessa noite que, como essa canção diz, estava longe, mas agora desejou voltar aos caminhos do Senhor? Levante a sua mão direita também. Eu quero orar pela sua vida. Você fala: eu passei um tempo distante, mas o Senhor me chamou mais uma vez e eu não vou abrir mão dessa chamada. Levante a sua mão direita, eu quero orar pela sua vida. Amém, amém, amém. Você que levantou a sua mão com muito carinho, eu quero te convidar, se você pode, com muito carinho, venha até aqui no altar. Deixa eu orar pela sua vida. Não sinta-se envergonhado, não fique envergonhado. Alguém vai estar com você aqui. Eu só quero orar pela sua vida nessa noite. Vem até aqui à frente, até aqui no altar, em nome de Jesus. Isso. Amém. Dá tempo ainda, querido. Todos de olhos fechados, dá tempo. Você que levantou a sua mão, vem até aqui na frente. Tem coisa na sua vida que o Senhor está te chamando para mudar o rumo da tua história, para mudar a história da sua vida. É para isso que o sacrifício na cruz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não me abandonou. Não me abandonou. Amém. Todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra
todas as vezes que eu caí. Em nome de Jesus. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Aleluia. Aleluia. E ficar feliz. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Levante a sua mão direita assim. Meu Pai amado, aqui tem homens e mulheres que resolveram viver uma vida para o Senhor. Deus, nós rejeitamos tudo aquilo que impede, Pai, de caminhar com o Senhor e de crescer no Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como filhos, não mais como servos, mas como filhos. E nós sabemos que nós temos um Pai grandioso, que mesmo no meio das maiores dificuldades, sempre esteve lá com as mãos estendidas. Senhor, eu declaro e profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui. Deus, que a força que vem do Senhor, Pai, traga, Senhor, revigore as energias, traga esperança e convicção dessa fé. Para que, Senhor, mesmo no meio dos empecilhos, das pedras que são lançadas, mesmo diante das muralhas, dos montes, Senhor, a convicção, Pai, junto à fé de que o Senhor sempre esteve conosco, Pai, nos faça permanecer e perseverar na Tua palavra, Pai, porque assim como Pedro caminhou sobre as águas, não era água, era a Tua palavra ali, não era água, era a Tua palavra, e sobre a Tua palavra nós caminharemos, nós enfrentaremos os gigantes, as oportunidades da vida vêm com os desafios, e nós não vacilaremos, nós não retrocederemos, nós avançaremos no Senhor, porque nós confiamos em Ti, e para Ti nós viveremos, em nome de Jesus. Abra suas mãos assim, que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.